Hipacondríaca apresenta Surra de Lúpulo. Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite! Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Hipacondríaca. E no programa de hoje, meus amigos, vamos falar um pouco da história da cerveja artesanal do Brasil e, ao mesmo tempo, falar do presente e do futuro. Calma, vocês não estão presos no filme De Volta para o Futuro. Mas o nosso papo de hoje é com Juliano Mendes, fundador da cervejaria Eisenbahn, empresário no ramo de laticínios e diversas outras frentes. Antes de pedir que o nosso convidado dê um alô, a gente tem o prazer de informar que esse programa é oferecido pelos nossos mecenas empresariais, Cerveja da Casa e Cervejaria Narcose. Juliano, dá um alô pra galera, por favor. E aí, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês, poder contar um pouquinho da nossa história cervejeira e até entrar um pouquinho no mundo dos queijos, né? A nossa nova aventura. Que delícia. Duas coisas que combinam muito bem. Não à toa que a gente hoje está no mundo dos queijos, é por causa da cerveja. E queria agradecer a oportunidade, o convite, Ludmilla, Leandro. Um prazer estar aqui no Surra de Lúpulo, conversando com a galera que segue vocês. Legal. Obrigado, Juliano. O prazer é nosso. E eu sou Leandro, mas hoje vocês podem me chamar. Olha, esse foi um dos programas mais difíceis de escolher o nome. Eu tive uns 4 nomes, mas quando a Lud trouxe a referência de Volta para o Futuro, me chama de Calvin Klein. Pronto. Pronto. Então, né? É isso. E, Juliano, a gente bate esse papo bebendo uma cerveja, água, alguma coisa. Você está bebendo alguma coisa para acompanhar esse papo ou vai no bico seco? A gente fica falando, eu vou pegar uma cerveja, porque não dá para ficar no seco assim, né? Falando de cerveja no seco é complicado, né? Perfeito. Eu tô na casa da minha mãe, eu moro em Balneário Camboriú, né? Mas a gente faz queijos aqui em Pomerode. Pomerode fica mais perto de Blumenau. Então eu fico na casa dos meus pais. Então eu fui atacar a geladeira da minha mãe, na verdade, não a minha. Opa! Vai dar prejuízo. E como a minha mãe tem muito bom gosto, o que ela gosta de beber? IPA. E a IPA que tinha lá era uma Lagunitas. Pronto. Que maravilha, Conquistou a Lud. Maravilha. Tamanho das minhas. Não apenas na IPA, mas na Lagunitas. Total. Não, com a minha mãe a cerveja tem que ser amarga, senão ela não gosta. É isso. Maneiro. E aí, Lud, você, o que você está bebendo? Bom, eu tô aqui fazendo a linha sommelier hidratada, né? Hoje você pode me chamar de uma sommelier hidratada. Tô tomando a minha boa e velha Minalba. E você, Calvin Klein, desse podcast do passado, presente e futuro, o que você tá bebendo por aí? Eu tô bebendo, assim, dessa vez a ansiedade não segurou. Eu estou bebendo uma cheirosa, a APA da Femme, que a Rani comentou com a gente, contou a história no programa que a gente fez com ela. Cara, muito gostosa essa APA. E, ó, o nome faz jus. Cheirosa mesmo. É cheirosa mesmo. Muito boa. Oh, que maravilha. Então, vamos agradecer a Rani pelo envio pra gente. Que maravilhoso, sensacional. A gente adorou gravar com ela e com a Vanessa. Foi muito legal. Quem não ouviu ainda, né? Dueto Cervejeiro número 6. Uhum. Com Rani da Femme e a Vanessa da Bentibril. Exatamente. Vale super o papo das duas. Bom, esse programa nem começa se a gente não passar por aqui e enaltecer os nossos mecenas. Como diz a Lud, essa mecenada danada. Eles nos ajudam a manter a independência criativa do Surra de Lúpulo. E hoje, especificamente, quero agradecer a Carlos Dias, Luiz Virgínio, Fábio Barcelos, Ana Cláudia Pampion, querida Daicola. Manda um beijo pra Rose, Daicola. Danilo Ramalho, Rodrigo Fontana, Eduardo Sena, Edu e Débora Lenin. Torne-se você também um mecenas do Surra de Lúpulo. Acesse o site apoia.se/Surra de Lúpulo e escolha o apoio que cabe no seu bolso. Vamos lá, Lud? Vamos parar de rolar e tocar o barco? Bora, sim, bora. Parar de enrolar o convidado, gente. O cara vem aqui, pô, pelo amor de Deus.
Bom, vamos lá. Pra gente começar, vamos falar de Eisenbach. Deve ser difícil, né, Juliana? Você chegar em qualquer lugar e ninguém te perguntar nada da Eisenbach? Deve ser impossível. Bom, a Eisenbach foi fundada em 2002, ou seja, lá se vão 20 anos de história em Blumenau. E de onde veio essa ideia de montar uma fábrica de cerveja naquela época? Aí conta pra gente um pouco da história e do propósito da cervejaria antes dela ser vendida pro Grupo Kirin. Tá bom, vamos lá. Realmente, 20 anos, né? Impressionante, é bastante tempo. A ideia de fazer cerveja, de montar uma cervejaria, está totalmente relacionada ao fato da gente morar, de sermos de Blumenau. Né? Por que eu digo isso? Porque Blumenau é uma cidade colonizada por alemães. Então, a gente tem uma influência, uma referência muito forte da Alemanha pelas suas cervejas, né? Uhum. Então, a gente associa sempre a Alemanha à cerveja, né? Então, isso é uma coisa muito forte, é uma coisa que acabou sendo um componente importante nessa história. Aí a gente soma ao fato da cidade ser colonizada por alemães e tudo mais, é o fato de existir uma cervejaria, uma Oktoberfest em Blumenau, que é uma das maiores do mundo. E a Oktoberfest já tem alguns bons anos também, muitos anos já, e ela sempre foi dominada por marcas nacionais que na época, né, antes da Eisenbahn existir, faziam só as cervejas comerciais, commodity, cervejas com pouca personalidade, pouco lúpulo, pouco tudo. Essas cervejas que dominavam. E essas cervejas vinham na época de outros estados. Não existia cervejaria aqui na cidade. Então, isso nos incomodava. Pô, a gente recebia muitos turistas aqui em casa, muitos amigos que tinham para o Oktoberfest. Aí o pessoal chegava aqui e ficava decepcionado porque achava que era um Oktoberfest. Não, ia beber uma cerveja local. Uma cidade alemã como Oktoberfest vai ter uma cerveja da cidade. Então, a gente percebia uma frustração que as pessoas não encontravam isso aqui. Na verdade, encontravam a mesma cerveja que eles encontravam em qualquer bar, qualquer boteco, qualquer supermercado na sua cidade, as grandes marcas. Isso tudo mexia com a gente e a gente adorava a cerveja, era a nossa bebida preferida em casa, né? Meu pai, meu irmão, eu. E isso tudo fazia com que a gente nos gerava um certo incômodo, né? Pô, como é que a nossa cidade não tem uma cervejaria? Como é que a nossa Oktoberfest não tem uma cerveja daqui? A Oktoberfest na Alemanha, na Oktoberfest da Alemanha, só as cervejarias de Munique podem entrar na festa, né? Então, isso nos incomodava. Mas aí, em 97, se eu não errar a data, acabou acontecendo um outro fato que aí foi determinante para a gente decidir fazer cerveja aqui. Eu terminei a faculdade e, junto com meu irmão, a gente foi morar em Boston. Eu fui fazer uma pós-graduação. Bruno é mais novo que eu. Aí não pode prestar. Aí vai dar ruim. Aí não pode dar certo, né? Não pode dar certo. A pessoa vai fazer... Vai pra Boston, vai dar certo. Vai dar Boston. Vai. Gostei do trocadilho. Vai dar Boston é bom. Ele sai de Blumenau querendo cerveja e vai pra Boston. Não vai dar certo, não. Não vai dar certo. Então a gente chegou lá, meu irmão foi estudar inglês, ele é 3 anos mais novo que eu, e eu fui fazer uma pós e lá a gente conheceu quem? Samuel Adams. Eita caceta! Pois é só, né, a que liderou aí muito desse processo, a que ficou a maior de todas, mas que começou na casa do Jim Cook. Então a Samuel Adams serviu de grande inspiração pra gente. E a gente percebeu como ela tinha uma história legal, né, como ela estava mexendo com o mercado, como ela estava trazendo estilos tradicionais europeus para o mercado americano, como ela virou um orgulho do Bostonian, o morador, a população de Boston tinha maior orgulho de dizer que a Samuel Adams era de lá. Aí imagina, é uma cidade que tem Harvard, que tem MIT, sim, né, que tem Celtics, e agora estão torcendo para o Celtics, evidentemente, né? E as pessoas tinham orgulho de dizer que a Samuel Adams era de lá, para ver como cerveja é um negócio que mexe com as pessoas, né? Sim. Vira uma coisa de paixão, como se fosse um time de futebol mesmo, de basquete. As pessoas valorizam muito isso. Então aquilo mexeu muito com a gente começou viramos consumidores, clientes, fãs da Samuel Adams, e como já tinha aquela vontadezinha de fazer cerveja, aquela história, aquele incômodo por não ter cervejaria em Blumenau, a história da Samuel Adams só veio para somar isso tudo e nos fazer ter vontade de, quando voltássemos para o Brasil, de volta para casa, que a intenção era voltar, que a gente começasse a estudar a possibilidade de fazer cerveja em Blumenau. Maneiro. Ah, que sensacional. Uma única dúvida sobre essa história, que é, quando você esteve lá, o Celtics jogava, tinha o Larry Bird,
Então, assistindo as finais no final de semana, né? Uhum. E na semana passada, aí a gente começamos a tentar lembrar se ele ainda jogava ou não. Eu acho que ele já tinha parado. Eu estava falando, é uma pena que naquela época a gente estava no começo da internet, não tinha redes sociais, a informação não era tão acessível. Então, tinha tanta coisa que tem em Boston hoje que eu sei que tem que naquela época eu não aproveitei, não curti, e essa foi uma dessas. Eu não tinha essa noção na época da importância do Boston Celtics, da importância do Larry Bird. Eu até fiquei sabendo da importância do Larry Bird quando eu assisti uma entrevista com o Oscar Schmidt e ele disse que para ele o Larry Bird foi o maior de todos lá nos Estados Unidos, né? Eu falei, porra, então olha a importância. Então eu comecei a dar uma olhada, eu acho que ele já tinha parado nessa época. Eu acho que nessa época era bem fase de Chicago Bulls com Michael Jordan, né? Eu posso estar falando besteira. Sim, já devia ser. Mas infelizmente não usufruí dessa outra coisa boa de Boston. Maneiro. Mas vamos continuar falando de história. Você consegue dar um contexto pra gente sobre como era essa cena cervejeira dessas primeiras cervejarias crafts que vieram ali nessa mesma época que vocês, que aí lembrando, a Colorado apareceu, foi fundada em 96, a Krug em 97, a Vals ali em 2000, e a Schorstein, que é sempre um desafio falar esse nome, em 2006. É um desafio, né? Ou seja, era um contexto muito ainda pingado, né? Aconteceu umas coisas no Sul, aconteceu umas coisas em Minas e tal. Como é que era esse cenário? Como é que estava acontecendo essa cena? Tá, vamos lá. Quando a gente começou a investigar e ver o que estava acontecendo por aqui, aí a gente percebeu que pouquíssimas cervejarias artesanais estavam procurando fazer cervejas especiais, cervejas tradicionais, né, cervejas com mais sabor. Existiam várias micro cervejarias espalhadas pelo Brasil já, mas 99% delas tentando fazer mais uma Skol. A Skol era o que vendia na época, era líder de mercado, dominava, todo mundo adorava, então o cara abria uma micro cervejaria e pensava o quê? Eu preciso fazer uma Skol, né? Sim. E evidentemente que estava aí uma grande receita para o fracasso, né? Porque como é que uma cervejaria artesanal pequena, sem recursos, sem marketing, vai tentar competir com uma gigante como essa, com um produto igual, só que bem mais caro, né? Desde a formação do preço ela já não alcança, né? Já não alcança, então ela ofereceu o quê? Aí, além disso, a gente percebia que a maioria dessas cervejarias, elas eram brewpubs, na verdade, né? Então elas tinham o restaurante junto com a cervejaria, ou bar junto com a cervejaria. E, em muitos casos, casa noturna, balada mesmo. E também, em muitos casos, boliche. Então, assim, era uma misturança de coisas, assim. A cerveja era só um detalhe, né? Ela não era algo que tinha uma importância dentro do negócio. Eu digo assim, uma importância dos empreendedores da época, dizer, não, eu vou fazer a melhor cerveja possível, eu quero fazer uma cerveja especial. Não, eu vou para uma cervejaria porque junto com o boliche, junto com a balada, vai ser um Paris e esse negócio como todo pode ser interessante. Mas não se dava à cerveja a atenção, não se tentava fazer uma cerveja realmente especial, diferente. Era, como eu disse, vou fazer uma balada e quero fazer uma cerveja. E a cerveja tem que ser igual ao Skol, porque é o que todo mundo bebe. Então era isso que a gente encontrava, com exceção Colorado, que já estava aí, que nasceu fazendo cerveja especial, com exceção da Baden-Baden, que nasceu fazendo cerveja especial. E aí, falar de Krug veio antes, eu não sei se eles nasceram fazendo cerveja especial, eu acredito que não. O Dado Beer também já estava. Verdade, ainda tinha o Dado Beer. Ainda não fazia cerveja especial, Dado Beer. Aqui do lado da gente, em Timbó, tinha a Bork. A Bork é bem anterior à Eisenach, já tem alguns anos, mas ela fazia Pilsen bem levíssima, e aí a cerveja escura deles era com caramelo. Então, assim, tentando fazer cerveja como as comerciais, né? Então, o que eu sempre digo, que fazia cerveja diferente mesmo, que tentava fazer cerveja especial na época em que a gente começou, era Colorado e Baden-Baden. E aí, depois deles, veio a gente. Só que, naquela época, não tinha internet e muito menos redes sociais. Então, tanto a Colorado e a Baden-Baden, elas não foram ao mercado tentando expandir território, né? A Colorado, ela ficou em Ribeirão Preto durante muitos anos. Ela foi começar a mostrar a cara bem depois da gente começar. A Baden-Baden, parecido também. A Baden-Baden tinha 1 ou 2 pontos de venda na capital, em São Paulo, né? A Baden-Baden vendia em Campos do Jordão só. Mesmo garrafa, era difícil de achar, depois começou a aparecer no Pão de Açúcar, mas não era... Mas só também, né? Eu já não encontrava em outros estados, em outros lugares. E por isso, elas acabaram não ficando tão conhecidas no Brasil todo naquele momento, apesar delas serem anteriores à Eisenbahn. A gente fez o caminho contrário. A gente foi para o mercado já rápido,
rápido. A gente foi tentar vender cerveja. A gente aqui em Blumenau, a gente achava que a gente precisava de referência de fora, tá em bons pontos de venda fora, até para ganhar um respeito local. Então a gente foi para o mercado, a gente foi rápido, começamos a vender em pontos de venda super legais. Tinha um pub em Curitiba que chamava Jokers, que era sensacional. A gente conseguiu botar o chopp lá. A gente foi para São Paulo, conseguimos abrir alguns pontos de venda. A gente foi para o Rio. Na época, o nosso distribuidor era o Xavier, que era da Belgian Beer Paradise, que foi um dos pioneiros aí de cerveja especial no Brasil. Ele levou a gente para o Rio. A gente conseguiu ir para Porto Alegre. Entramos rapidamente no Zafari, que é a maior rede de supermercado de lá. A gente conseguiu entrar no Pão de Açúcar com uma facilidade muito grande. Por quê? Porque algo que não se consegue hoje é a história de estar no lugar certo, na hora certa, né? Uhum. Sim. Quando eu fui falar com o comprador do Pão de Açúcar, eu contei tudo para ele, terminei de falar e ele disse assim, tá bom, tá cadastrada. Eu até levei um susto, né? Eu falei assim, mas como assim? Tão fácil? Ele falou, não, deixa eu te explicar. Tu tá até surpreso. É porque eu não tenho opção, eu tô na mão desses caras, eu tô na mão desses gigantes e é tudo do jeito que eles querem e eles que determinam tudo e eu não tenho pra onde fugir, eu preciso de opção, eu preciso de coisa nova. Então, por isso, tá cadastrado. Porra! Então, eu saí de lá comemorando. Rapaz, mas esse é o grande momento, hein? Então... então, foi assim que aconteceu. A gente foi pro mercado e aí, por isso, a Eisenbahn acabou crescendo mais do que tanto a Baden-Baden quanto a Colorado, mas é por eles terem ficado mais quietos na casa deles e a gente ter ido mais pro mercado desde que a gente começou. Eu acho que aí a máxima de que quem não aparece não é visto, né? Então, se você não é visto, você não é lembrado. Vocês foram lá bater de porta em porta e falar, porra, eu quero estourar a boca do balão. Então, é isso, tá certo. E aí é muita porta na cara. Meu Deus do céu. Ô, fala não! Imagina, em 2002, 2003, tentando vender cerveja artesanal. Nossa senhora, eu via cada coisa que vocês não nem imaginam. Deve ser mais ou menos a mesma coisa da gente tentando vender o podcast. Fica tranquilo. E eu vou te falar que, assim, eu lembro muito bem, assim, no início quando eu comecei a beber cervejas especiais e tal, se não era importada, as opções que eu tinha eram realmente Eisenbahn, Baden-Baden, aqui no Rio estava aparecendo a Devassa, já ali num formato de bar próprio e tal, já era uma outra pegada, e já estava nesse formato. Você falou do Beer, eu tinha esquecido, porque fica num bairro em que, se você não é de lá, o carioca não frequenta, que é a Barra da Tijuca, ficava lá na Barra. Então, eu não frequentava, mas já estava aqui também. Realmente foram quem expandiu, embora já tivesse Krug, embora já tivesse Vals, né? Então, e o Dado Beer é do Sul. Como o Juliano falou, pegou, abriu uma boate, um restaurante. Sim. Isso. Que era ótimo. E aí lá eles também tinham uma fábrica. Então é exatamente o que você falou. Tipo, ó, o cara não queria abrir uma cervejaria, ele queria abrir uma boate. Ele queria abrir um restaurante. Sim. Exato. E tinha a cervejaria também. Entendeu? Eu acho que a história da Vals é parecida com essa em Minas. Alguém me contou isso, que a Vals tinha uma loja, um lanche, que queria, entre aspas, muitas aspas, imitar o McDonald's. E aí eles cresceram nesse nicho. Em algum momento eles queriam botar cerveja, mas não queriam botar cerveja da Ambev. E aí começaram a fazer a cerveja deles. E aí eu acho que era uma cerveja de entrada e tal, até que a coisa meio que se desprendeu e aí virou a Vals do jeito que se conhece, depois que foi vendida para a Ambev, né? Então é muito interessante esse comportamento. É bem isso mesmo. Até eu esqueci de mencionar a Devassa, uma curiosidade, a Devassa foi fundada no mesmo mês que a Eisenbahn, julho de 2002. Caraca! Foi junto, é isso, e o consultor deles eram os mesmos consultores da gente, então a história foi meio caminhando toda junto. Foi andando de mãozinha dada. Ficamos amigos, tudo, né? Só que assim, a Devassa sempre teve uma pegada mais descontraída. E tinha os bares, né? Que os bares eram sensacionais, eram super legais. Sim. E também faziam cervejas diferentes, né? Sim. Tinha a Negra, né? Tinha a Mulata, eu acho. Tinha a Sarará e tal. Sarará. Até nomes que hoje estão absolutamente desatualizados como daquilo que a gente deveria, de fato, tratar as pessoas. Exatamente. Tinha uma de trigo, tinha uma Red Ale, aí tinha uma que eu não lembro se a Negra ela era Stout. Eu não lembro se ela era Stout ou Porter. Não me lembro também. Mas era uma escalinha, assim, era uma escalinha bem beabá. Sim. Bem beabá. Você sai do Pilsen, que era loura. Isso. Aí vai pra Sarará, da Sarará vai pra Red Ale, da Red Ale você vai pra Negra. Era bem beabá mesmo, assim. Era bacana. Exato. E assim, era a intenção deles, que a gente conversava, a gente tinha um posicionamento diferente. A gente, na Eisenbahn, a gente queria fazer a melhor cerveja do mundo. Era a nossa obsessão. Trabalhar pra isso, né? Tentar fazer o melhor.
continuando com esse papo, agora a gente está falando um pouquinho de passado, né? Entendemos um pouco a história da cerveja artesanal e da própria Eisenbach. Então a gente está em 2022, os concursos cervejeiros seguem sendo assim, puta que pariu, importante pra caceta pro mercado. Imagina vocês ouvirem que em 2007 a Eisenbach ganhou 2 medalhas de bronze com a Dunkel e com a Weizenbock, num concurso internacional. Então, eu acho que era legal contextualizar para a galera o que isso significou para a marca. Olha só! Olha, vocês tinham que estar vendo, gente. Aqui na parede. Gente! Então aqui, ó, esses são os dois, ó. Olha lá, 2007, ó. Que legal! Ai, que maneiro, cara. Que legal! Maneiro. E o mais maneiro é que tá na casa da sua mãe. Exato. Na parede. Pessoal, vocês não estão vendo, a gente tá só aqui ouvindo. O Juliano levantou, orgulhosão, mó peito de pombo, assim, ó. Peraí. E foi lá filmar todos os prêmios da Eisenbach. Então, segura, meus amigos. Esses aqui, no dia que a gente vendeu a cervejaria, meu pai foi lá, pegou os quadros na parede. Esses aqui são meus. E levou pra cá. É isso, tá certo dele. Tá certo. Então, explica pra gente um pouquinho o que significou isso pra vocês, sabe? Tipo, você falou já, a gente tava com o intuito de ter a melhor cerveja, fazer a melhor cerveja. Aí vocês vão lá e ganham esses carimbos, né? Vocês ganham essas chancelas. Uhum. Então, fala pra gente um pouquinho sobre isso. Tá legal. Naquela época não existia essa coisa de participar de concurso ainda, né? Não existia concurso no Brasil, só existia concurso lá fora. Como a gente acompanhava muito as cervejarias de fora, até para ter inspiração e referência, a gente via que eles ganhavam uns prêmios lá na Europa, que tinha um concurso lá nos Estados Unidos também. E a gente resolveu, a gente podia mandar. Porque, imagina, quando a gente começou, toda cervejaria que a gente via tinha, no mínimo, 100 anos. Né? Uhum. Daí para mais, né? 200, 300, 400, 500 anos. E a gente ia acabar de começar. Então a gente pensava, é uma cervejaria nova, jovem, como é que a gente vai passar credibilidade para as pessoas? Como é que as pessoas vão acreditar que esses caras que nunca fizeram cerveja na vida começaram a fazer ontem e vão fazer cerveja boa? Não existe, né? Não é possível. Uhum. Então a gente precisava do aval, de alguma forma. Então o concurso, nada melhor do que um concurso para isso. E se for internacional e na Alemanha, melhor ainda. E aí a gente inscreveu, aquele primeiro prêmio veio em 2007. Em 2006 nós inscrevemos algumas cervejas nesse mesmo concurso, que é o concurso do alemão, né? Como eu disse, é o Beer Star, lá em Nuremberg. Uhum. É European Beer Star. Aí a gente mandou e aí a decepção foi enorme, porque a gente recebeu as fichas de avaliação dos jurados e aí a gente tinha mandado a nossa cerveja Dunkel na época, né? Uhum. E a Dunkel é uma cerveja escura, né? E com bastante tostado. E as respostas dos jurados, os comentários vieram todos assim: fora do estilo, fora do estilo, fora do estilo, muito tostado, muito escura pro estilo, muito aroma de café pro estilo. Mas, meu Deus, o que está acontecendo? O que tem de errado nessa cerveja? E a gente ficou sem entender muito bem. Até que, alguns meses depois, nós fomos para a Alemanha. E lá na Alemanha, a gente foi visitar a cervejaria Ainger, lá pertinho de Munique. E a Ainger tem uma Dunkel. E aí, vamos tirar a teima agora, vamos provar essa Dunkel da Ainger aí, vamos ver qual foi o problema. E aí a gente provou, opa, realmente é diferente. Não tem o tostado que a nossa tem, não é tão escura quanto a nossa, é bem mais clara, uma cerveja, né, mais fácil, a drinkability maior e tudo, até por ter menos tostado, né, não tem aquele cafezão. Aí a gente, realmente a nossa Dunkel tá bem diferente dessa Dunkel deles. Aí eles tinham uma Schwarzbier. Aí a gente olhou assim, vamos provar essa Schwarzbier. Quando a gente provou, nossa cerveja é uma Schwarzbier, não é uma Dunkel. Chegamos à conclusão naquele momento, tá aqui, por isso que eles disseram que tá fora do estilo, né? E vamos tentar de novo ano que vem. Então, passou um ano, inscrevemos de novo as cervejas no concurso e mandamos. Dessa vez, inscrevemos a Dunkel no estilo Schwarzbier, cerveja preta, e mais algumas cervejas, eu não me lembro quais que a gente mandou. E aí, um belo dia, a gente recebe um e-mail convidando a gente para ir lá, receber o prêmio, porque a Dunkel, na categoria Schwarzbier, e a Weizenbock tinham recebido medalha de prata. Que sensacional. Muito irado, parabéns. Nossa senhora, foi uma emoção assim absurda, assim, foi incrível, foi inacreditável. Porque, como eu disse, eu não acredito em produto perfeito. Qual é a empresa mais rica do mundo? É a Apple. A Apple tem os recursos que ela quiser para fazer qualquer coisa, né? Para fazer o melhor.
O iPhone é perfeito? Não é perfeito. É cheio de bug, cheio de problema. Então, assim, ninguém consegue fazer o produto perfeito. Além disso, um produto pode ser perfeito para uma pessoa, mas pode não ser para outra, né? Então, é muito subjetivo. O que é importante para a gente não é achar que um dia a gente vai fazer um produto perfeito ou a melhor cerveja do mundo. O que é importante é querer fazer sempre a melhor cerveja do mundo, querer fazer sempre a cerveja perfeita. Ter essa obsessão, ter isso em mente e nunca esquecer disso em nenhum momento. Aí, consequentemente, a tendência é que as coisas vão caminhando bem para que a gente consiga fazer boas cervejas. Não a melhor do mundo, mas boas cervejas. Então tem que querer fazer a melhor. E aí, querendo fazer a melhor, a gente possivelmente vai fazer uma boa cerveja. É isso que a gente pensa. Então, a gente sempre teve essa obsessão. Então, a gente trabalhou muito para isso. E a gente teve uma sorte nesse caminho também, que nos ajudou, né? É uma história muito longa para contar aqui, mas apareceu um cervejeiro alemão lá na cervejaria, no bar da cervejaria, bebendo cerveja e se ofereceu para trabalhar para a gente, para nos ajudar. Ele era um cervejeiro super experiente. Ele trabalhou muitos anos no laboratório da cervejaria Carlsberg, da Alemanha, né? Não a da Dinamarca. Olha só, vou te falar que é tua estrela também, hein, seu Juliano, hein? Tem que ter uma sorte, né? Porra, vai vendendo, Pão de Açúcar tá vendido. Aparece o cervejeiro da Carlsberg no bar da tua cervejaria. Tua estrela também, vão combinar. Porra. Não, foi incrível que o cara... Assim, a gente ficou meio desconfiado, né? Quem é esse alemão que tá aqui, né? Parece que cai do céu. Enfim, ele tinha uma namorada aqui, perto da nossa cidade. Ele vinha passar o verão aqui, ia lá beber cerveja e ele achava que ele podia ajudar a gente a melhorar. E aí ele se ofereceu para trabalhar, a gente topou. E o cara era incrível, assim, o cara era um puta cervejeiro, né? E ele nos ajudou muito, nos ensinou muita coisa, nos ajudou a melhorar o nosso processo. Ele ensinou a gente a fazer um banco de fermentos, a gente não precisava mais ficar importando fermento por FedEx, que naquela época ninguém vendia fermento no Brasil. A gente resolveu diversos problemas de contaminação, de diacetil, enfim, foi fantástico. Então, esses prêmios também vieram depois que a gente teve essa ajuda importantíssima desse cervejeiro alemão. Muito legal. E aí, depois desse, né, na Alemanha, a gente foi mandando para outros concursos. No mesmo ano, a gente ganhou nos Estados Unidos, no World Beer Cup, com a mesma cerveja Dunkel, também uma medalha eu acho que foi de bronze, então ou de prata, acho que foram 2 de bronze na Alemanha, de prata ou de bronze nos Estados Unidos, no mesmo ano. Então foi muito legal que a mesma cerveja ganhou em vários lugares. Talvez os 2 principais concursos do mundo na época. Sim. Ganhou no mesmo ano as 2 medalhas. Então foi assim, não foi sorte do principiante, entendeu? Cerveja tá boa mesmo. Gente. Cerveja... Depois que vocês conseguiram encaixá-la no estilo que os juízes estavam lá, fora do estilo, aí ele fala, agora sim. É isso aí. Muito bom. Antes de ir para a próxima pergunta, eu queria fazer só um comentário. A primeira paulada cervejeira que eu tomei foi com a Eisenbahn, foi com a Rausch Beer. Ah, que legal. Uma das minhas preferidas. Cara, quando eu bebi a Rausch Beer, foi assim, isso é outra experiência. Isso não é cerveja que eu tô acostumado. Foi a primeira, assim... porrada. Eu tomei um soco quando bebi a Rausch Beer. Que legal. E aí eu tava com um amigo meu que gosta de charuto, ele falou, agora fuma. Aí eu, peraí. Perfeito. Que legal. Puta, eu tenho muita saudade dessa cerveja, era uma das minhas preferidas. E ela não foi premiada, foi? Deixa eu ver se aparece aqui algum... Neste momento ele está procurando o certificado. Olha, eu acho que foi, mas depois. Aí a cervejaria já tinha sido vendida e aí os prêmios não vieram para cá, ficaram lá. Mas eu acho que depois ela foi sim, não tenho certeza de cabeça. Muito boa, muito, muito boa. Então, fazer só um comentário antes de você partir para a próxima pergunta. A gente tem falado muito da Frauenfeld, que é em Curitiba, que é uma cervejaria que não produz apenas estilos alemães, mas que tem uma veia alemã, uma vertente alemã forte. Sim. Gente, estamos falando de uma cervejaria, né, da Frauenfeld, que, sei lá, nasceu em 2020, 2021. Mas a gente está aqui falando com o Juliano, que estava fazendo isso há 20 anos atrás, meus amigos, entendeu? Então é importante a gente pensar que ninguém está inventando a roda agora, a roda já existia, a gente está aqui só repaginando a roda, trocando a câmara, né, o pneu, enfim. Outras vão sair para novas entrarem, faz parte. É isso. É isso aí. Eu não sei se para você está bom, para mim ainda não. Eu poderia ficar muito mais tempo falando de história, mas a gente já falou um tantinho de história aqui. Então vamos falar agora do jeito que a Lud gosta do presente e futuro.
sem passado. De onde veio essa guinada de... Eu tenho dúvida se são 270 ou 90 graus. Você virou para leste ou para oeste? Para a produção de queijos. Conta para gente sobre a Pomerode Alimentos. Fala um pouquinho para gente sobre isso. Vamos lá. As duas coisas estão até mais relacionadas do que normalmente se pode pensar. Vou explicar por quê. Se a gente hoje faz queijo, né, a gente está fazendo queijos especiais aqui em Pomerode, se deve à cerveja. Em 2006, Bruno, meu irmão, e meu pai, eles foram no Craft Brewers Conference, nos Estados Unidos, né? E assistiram uma palestra de um cervejeiro e queijeiro. Ele era as duas coisas. Ele era o proprietário da cervejaria proprietário da cervejaria Pyramid, de Seattle. E ele tinha lá também uma queijaria, que é super respeitada nos Estados Unidos, que se chama Beecher's. E ele tinha os dois negócios. E qual era o tema da palestra dele? A harmonização de cerveja com queijo. E por que ele levou esse tema? Porque ele acreditava, na opinião dele, cerveja e queijo combinavam muito bem, mas o mercado como um todo, não só aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos também, naquela época, costuma relacionar, harmonizar queijo só com vinho. E na concepção dele, ele acha que existe um erro nesse foco exclusivo no vinho, porque ele acreditava que a cerveja combinava tão bem ou melhor até com queijo que o vinho. E existia, por isso, uma oportunidade enorme de marketing, de vendas para as cervejarias. Trabalharem esse hábito de consumo também, né? Não deixar o vinho dominar esse mundo do queijo sozinho, de forma isolada, né? Tentar entrar nesse mundo e, com isso, achar uma outra ocasião de consumo para cerveja também. Bom, eles voltaram, trouxeram essa ideia e a gente começou a desenvolver essa história. A gente juntou um monte de gente lá no Frangó, em São Paulo. Eu tenho todas as fotos daquele dia super legais. A gente juntou algumas queijarias, nós levamos todas as nossas cervejas e a gente ficou provando cada queijo com cada cerveja para a gente tentar chegar à conclusão do se combinava mesmo, se não era balela do americano, e se combinasse, quais combinavam, porque a gente não entendia nada de queijo, né? E a gente não imaginava, nem se combinavam de fato ou se não combinavam. E foi uma experiência fantástica. Aquele dia a gente passou o dia todo lá no Frangó, chefes de cozinha, né, que gostavam de cerveja na época, jornalistas que cobriam o mundo da gastronomia, os queijeiros, 3 queijarias, né, da época. E foi muito legal. E a gente todo mundo ficou assim, embasbacado, maravilhado com o que provou. Ficou muito claro que cerveja e queijo combinam maravilhosamente bem. Assim, um foi feito para o outro. E é quase unanimidade hoje, né, se dizer, inclusive para quem estuda muito o assunto e até tem a profissão mais voltada para o mundo do vinho do que da cerveja, de que realmente as cervejas são mais versáteis e mais fáceis de harmonizar com queijos do que o vinho. A harmonização de um vinho com queijo, ela vai ser sempre um contraste. Da cerveja, não. A gente vai achar um monte de sabores e aromas semelhantes. Então, isso torna a harmonização mais versátil e mais fácil, né? Então, de lá para cá, a gente foi trabalhando, a gente fazia material de ponto de venda, fazia degustação, não tinha as redes sociais ainda, então era tudo trabalho de formiguinha, juntava 30 pessoas, 10 pessoas, 15 pessoas numa sala e fazia as pessoas provarem. E todo mundo saía maravilhado. Ninguém conseguia imaginar que cervejas especiais, de fato, combinavam com queijos especiais. Então, realmente fica muito bom. E aí, quando a gente vai estudar a história, a gente vai mais a fundo, a gente vai ver que os dois caminham junto há muito tempo, né? Então, os padres trapistas, foram eles que criaram a técnica de produção de queijo. O queijo, ele não foi inventado, o queijo, ele aconteceu, foi sem querer, né? Há milhares de anos. E aí ele foi evoluindo naturalmente, mas quem criou técnica de produção, quem desenvolveu a técnica foram os padres, foram esses padres trapistas, né? Então, lá na Bélgica a gente tem padres trapistas que fazem cervejas maravilhosas e fazem queijos maravilhosos. A Chimay, por exemplo, é um caso. As cervejas são maravilhosas e eles fazem queijos com a casca lavada na cerveja e tudo mais, que são fantásticos. Então, os dois caminham muito junto desde lá da Idade Média, né? Há muito tempo. Se a gente for falar de plantação, os dois produtos, o pasto lá vai servir de alimento para a vaca que vai produzir o leite. A cerveja, ela é feita de uma gramínea lá também, né? De uma planta. Então, tem uma certa semelhança aí também. Os dois são fermentados. A gente tem também, no caso da cerveja, antigamente não se fazia cerveja no verão, porque não tinha refrigeração, a cerveja não aguentava, ela estragava, então se fazia cerveja nos meses de temperatura mais amena ou no inverno. Então, o queijo era a mesma coisa, não se fazia o queijo no verão, então se fazia nessas temperaturas mais amenas e geralmente se fazia queijo no mesmo lugar onde se fazia cerveja e não aonde se fazia vinho. Os dois eram feitos mais ou menos no mesmo lugar, muitas vezes pelo mesmo agricultor lá. Então, assim, os dois caminham junto há muitos anos. Eles se separaram em determinado momento, o mundo do vinho tomou conta
mas hoje a gente vem tentando aí mostrar que vinho e cerveja são maravilhosos juntos. Não é tão fácil de escolher. Muita gente aqui no Brasil, principalmente, vai para o vinho tinto, o que é um erro. O vinho que combina com queijo é o vinho branco e não o tinto. Olha. Tem algumas exceções aí, mas de modo geral o vinho branco vai sempre ganhar. Mas tem um espaço que seria muito justo que fosse ocupado pela cerveja de novo, de volta, né? Resgatar o passado e a cerveja tomar de volta o seu lugar que foi perdido nesse mundo da harmonização com queijo. Então, diante disso, a gente foi se desenvolvendo, estudando, aprendendo queijo e até que vendemos a cervejaria. Depois que a gente vendeu a cervejaria, a gente começou a pensar, o que vamos fazer agora? Para onde a gente vai? E a gente pensou, a gente acabou se apaixonando por queijo. A gente teve que estudar o assunto, tivemos que nos aprofundar e a gente acha que no Brasil o queijo está mal desenvolvido. Precisa ser mais bem trabalhado. A gente acha que aquele profissionalismo que a gente encontra no mercado de cerveja, aquela criatividade que a gente encontra nos cervejeiros, aquela capacidade de fazer marketing bem feito que a gente encontra no mercado de cerveja, a gente não encontra no mercado de queijo, né? O marketing no mercado de queijos não é bem feito, existem poucos tipos de queijos no Brasil, todo mundo trabalha só harmonização com vinho, ninguém está trabalhando harmonização com cerveja, então a gente enxergou isso e a gente achou que tinha uma oportunidade de a gente fazer algo que a gente também adorava, que a gente tinha paixão e que tinha a oportunidade de virar um negócio interessante. Por isso que a gente acabou indo estudar, eu e meu irmão fomos fazer curso fora, lá em Vermont, aprender a fazer queijo, e aí acabamos entrando de cabeça nisso. Depois a gente foi descobrindo, aprendendo no mercado, a gente foi descobrindo que tem muitas preciosidades aí perdidas pelo interior do Brasil, mas que por questões regulatórias não chegam ao consumidor de forma fácil, né? Sim. Então, coisas absurdas. Um queijo que é produzido no município tem o selo municipal. Uhum. Ele não pode ser vendido na cidade que faz fronteira. Uma coisa que não tem pé nem cabeça, isso. Porque se aquele queijo faz mal, então ele pode fazer mal para o habitante daquela cidade, mas para a cidade do lado ele não pode fazer mal. Então, uma coisa sem nexo, né? É verdade. É uma realidade no Brasil e isso limita a criatividade, limita a expansão desse negócio, desses pequenos produtores de queijo, que tem vários queijos nacionais brasileiros criados aí pelo interior do Brasil, principalmente em Minas, no Nordeste, tem muita coisa, que não conseguem chegar a um grande público, ao mercado, por questões regulatórias. Sim. Mas tem coisas que a gente nem imaginava que existiam antes, né? Gente, fenomenal. Bom, a gente aqui vai caminhar para a última pergunta desse papo, mas só para quem não é mecenas, porque quem é mecenas ainda recebe mais uma resposta do Juliano diretamente lá no nosso grupo de apoiadores. Você e seu irmão, a gente já falou de vocês aí vários momentos do papo, são empresários bastante dinâmicos, diversificados. Já visto há 20 anos atrás que na cervejaria, agora está com queijo, tentando tomar a gastronomia da mão do vinho e trazer para a cerveja, porque cerveja também combina com gastronomia, alta gastronomia, inclusive. Verdade. Então, ajuda a gente, vamos dar uns conselhos para os nossos ouvintes que estejam pensando em empreender, né? Eu acho que seria legal dar dicas que valem para qualquer ramo, claro. Inclusive, uma pessoa que foi lá estudar em Boston, velho, deve ter várias informações para trazer para a gente. Se não for de qualquer ramo, pode ser de cervejaria, eu acho que vai ser super bem-vindo, porque a gente tem muito ouvinte que é dono de cervejaria ou tá abrindo seu brewpub, então acho que qualquer dica é super bem-vinda. Então, mande suas dicas. Além da sorte, né? Além da sorte que te toca. Oh, meu Deus. É um componente, né? Tem que andar junto. Isso aí. Agora, a sorte só aparece para quem procura, né? Para quem vai atrás. Com certeza. Sim. Com certeza. Ela não vai fazer assim, ó. Posso entrar? Não vai. Não vai. Eu vou dar um exemplo. A gente foi aí no Congresso Americano de Queijos Artesanais. Voltar um pouquinho antes. Eu e o Bruno, meu irmão, fomos fazer um curso de queijeiro no estado de Vermont. Foi um curso de 2 semanas. É pouco para alguém que quer se aventurar no mundo dos queijos e começar a produzir queijo. Fomos fazer esse curso e 2 anos depois fomos para o Congresso Americano de Queijos Artesanais. Quando nós fomos fazer esse curso lá em Vermont, estava na nossa sala, era um curso básico, tá? Do zero, beabá de produção de queijo. Estava na nossa sala o queijeiro mais ferrado dos Estados Unidos. O cara mais respeitado no mercado, o cara mais premiado, é o cara. É o cara. Ele é o Deus lá nos Estados Unidos. Ele estava na nossa sala, ele era aluno, a sala tinha 15 pessoas, sei lá, ele era um deles.
A gente não conhecia ele, conhecemos ele naquele momento, a história dele e tudo mais, e vimos que o quão importante ele era, porque os professores, ele praticamente dava aula, né? Os professores falavam qualquer coisa e pediam o aval dele o tempo todo, pediam para ele falar, para ele comentar, e ele é falante. Eu pensei que você sabia a importância que ele tinha, porque ele chegou para vocês e falou: vocês são do Brasil também, só? O pior, sabe o que é? Não é nem isso, ele é colombiano. Não é nem brasileiro. Mas é família americana que foi passar, né, um tempo na Colômbia. Ele nasceu na Colômbia, mas ele é um americano completo, né? Só nasceu na Colômbia. Mas ele estava na nossa sala e a gente descobriu lá a importância dele, pelo respeito que os professores tinham por ele e as pessoas que estavam na aula. Enfim, a gente não entendeu muito bem o que aquele cara estava fazendo lá. O fato é que ele ficou 2 semanas com a gente. 2 anos depois nós fomos no congresso de queijos e estávamos caminhando lá entre aquele mundaréu de gente, quem a gente encontra? O Mateu, aquele queijeiro. Fomos falar com ele, foi super simpático. Ô, Mateu, tudo bem? Quando a gente está falando com o Mateu, se aproxima uma pessoa. E ele era um amigo dele e ele nos apresenta. E esse cara era francês. E ele nos apresentou e falou: esse aqui é o Ivan, ele é consultor de queijos. Ah, que legal. Aí ele foi por trás do Ivan e falou no meu ouvido: é o melhor do mundo. Quer dizer, porra, esse cara que é o cara que é o Deus nos Estados Unidos, está falando que esse cara ali é o melhor do mundo, mas o cara é um monstro, né? Uhum. Pegamos o cartão, se um dia precisar, beleza. Claro. Deu mais um tempinho, montamos o laticínio, o nosso consultor não conseguiu fazer os queijos, pisou na bola com a gente, nos abandonou, fugiu e deixou a gente na mão. Caraca! E a gente ainda não sabia fazer queijo sozinho. Uhum. Passamos mão no telefone ou no e-mail e mandamos um e-mail pro tal francês que o Mateu nos apresentou como o melhor do mundo. E a sorte, ele tinha um buraco na agenda dele alguns dias depois, que o cara é, né, requisitadíssimo no mundo inteiro. Hoje ele está na Austrália, por exemplo. Ele tinha mais buraco na agenda, trouxemos ele e ele ensinou eu e o Bruno a fazer queijo. Nós ficamos uma semana inteira, das 8 às 8 da noite, dentro da fábrica, virando forma, informando, cortando massa, lavando o piso. A gente aprendeu a fazer queijo com esse cara que o Mateu nos apresentou como sendo o melhor consultor do mundo. Então, assim, olha que sorte que a gente teve, né? Porque se não fosse isso, eu não sei qual seria que rumo a gente teria escolhido. Mas o fato é que apareceu no nosso caminho esse cara e hoje a gente sabe que ele é uma sumidade no mundo inteiro, é um cara respeitadíssimo por onde ele passa. Agora, a sorte apareceu porque a gente foi lá, né? A gente foi lá nesse congresso, foi fazer um curso lá. Se a gente não tivesse ido, essa sorte não teria aparecido, né? Então, a sorte só aparece para quem procura. Sem dúvida. E essa já é a primeira dica, aparecer e aí ter sorte. Tem que ir atrás das coisas, né? Não pode ficar... Não, ficar atento, né? Ficar atento, exato. Sim. Exato. Ah, cara, demais. Então, assim, respondendo a tua pergunta, eu sempre defendi muito a ideia de que a gente tem que fazer o que ama, né? O que a gente tem paixão. E aí, esses dias, nada como ouvir uma opinião diferente e, de repente, a gente mudar até um pouquinho de opinião, né? Eu ouvi o podcast com o Celso Loduca, né? Um importante publicitário aí, né, fez muito sucesso, tinha a Loduca, né? Uhum. E aí a entrevistadora perguntou para ele, né, qual ele acha que é um segredo do sucesso, uma nova empresa abrindo, como construir a marca e tudo mais. Ele falou assim: olha, eu acho que um erro é querer fazer o que ama, porque não é porque a gente ama que a gente é bom. A gente tem que fazer aquilo que a gente é bom, aquilo que a gente tem talento. E aí, consequentemente, a gente acaba se apaixonando por aquilo. Então, foi uma visão um pouco diferente da que eu sempre tive, mas eu acabei concordando com ele. Porque, por exemplo, meu sonho, eu sou flamenguista, obviamente, né? Meu sonho era entrar no Maracanã com a camisa do Flamengo um dia e sair da torcida rubro-negra. Meu sonho era ser jogador de futebol. Só que se eu quisesse fazer o que eu amo na minha vida, eu teria passado fome, né? Não ia dar certo, porque eu sou um tremendo perna de pau. Então, não daria para fazer o que eu amo. Então, se a gente puder... Entendi o seu ponto. Então, eu dei um pouco de razão para ele. A gente tem que procurar quais são as nossas habilidades, no que a gente é bom, no que a gente tem mais afinidade. Tentar lembrar, a gente gosta mais de matemática no colégio, ou tinha pavor de matemática? Se tinha pavor de matemática, eu não posso fazer engenharia, né? É óbvio que vai dar tudo errado. Agora, se eu gosto mais de artes, eu gosto mais de humanas, se eu for fazer uma arquitetura, talvez aí já acho pro lado criativo, ou ir para o marketing. Então, eu acho que isso é importante. Eu acho que, de fato, que quando a gente se dá bem em alguma coisa, a gente acaba criando a paixão, né? A gente acaba amando aquilo que a gente faz. E se a gente consegue juntar as duas coisas, o melhor do mundo. Então, assim, acho que a primeira coisa é essa. E eu acho que na hora de empreender, eu acho que a gente tem que se aprofundar, se jogar de cabeça, ir a fundo mesmo. Eu e o Bruno, o meu pai,
na época na cervejaria, a gente estudou cerveja a fundo. A gente teve a ajuda de um consultor no início, mas depois a gente que desenhava as nossas receitas, a gente que criava os nossos novos rótulos, a gente que definia, vamos botar tanto desse malte, tanto daquele malte, tanto desse lúpulo, tanto daquele lúpulo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. A gente fez a primeira cerveja dry hopping do Brasil, foi a Eisenbahn 5. A gente sentou lá, nós três, junto com o seu Guerra, que era o nosso mestre cervejeiro, e a gente lá, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos lá fazer. Então, a gente sabia o que fazer lá dentro da fábrica, a gente sabia o que tinha que fazer, a gente entendia o processo. Meu pai é engenheiro, meu pai cuidava da implantação dos equipamentos, ele que tocava a produção, né? Cuidava dos equipamentos, cuidava da manutenção, ele que estava totalmente envolvido de cabeça nisso. Então, nós três nos jogamos de cabeça em tudo. Nós nunca trabalhamos assim, esses são empreendedores, empresários que montam negócio, mas não entendem nada do processo, aí contratam um especialista para tocar a produção, mas não entende nada daquilo. Não, a gente não acredita nisso, a gente acredita que a gente precisa se envolver e entender. Por que isso? Porque senão a gente vai ficar, nosso conhecimento limitado, técnico limitado, acaba nos deixando na mão de outras pessoas. Sim. E eu acho que isso é péssimo. Sem Faz dúvida. todo sentido. Porque aí as nossas decisões acabam sendo baseadas na opinião daquelas pessoas. E nem sempre aquelas pessoas podem ser excelentes técnicos, mas às vezes não têm uma visão de marketing, não têm a visão de mercado, não tem a vivência que a gente tem, não foi em vários bares, em vários lugares do mundo, não foi visitar várias cervejarias do mundo para poder entender e poder dar uma opinião que vá fazer a diferença estrategicamente no negócio. Pode lá ser um excelente técnico, fazer uma excelente cerveja correta e tudo mais. Mas daí a pegar e, vamos pensar estrategicamente o que a gente vai fazer. Eu acho que a gente tem que ir para esse caminho, a gente tem que ir para aquele rumo. A cerveja tem que ser assim. O mercado está procurando mais cervejas desse tipo, mas isso é tendência, ou isso está passado já. Eu acho que no futuro é isso. Isso tem que ter. Só dar um exemplo disso. Quando nós começamos, a gente decidiu que a gente queria fazer cerveja seguindo a lei alemã da pureza. Hoje, isso é algo ultrapassado. Ninguém fala mais nisso. Mas naquela época era uma baita diferencial, porque não tinha no mercado de cerveja a lei alemã da pureza. A cerveja tinha um químico, tinha conservantes, tinha um milho, tinha um arroz, tinha tudo que não devia ter. Então, fazer uma cerveja pura como na Alemanha era um enorme diferencial. E a gente enxergava isso. Mas o consultor, engenheiro cervejeiro que nós contratamos na época, quando nós falamos para ele, nós queremos fazer cerveja lei da pureza alemã, ele bateu na mesa e falou, se falar em lei alemã da pureza, eu estou fora do projeto. Caraca. Extremamente grosseiro com a gente, né? Ele foi estúpido com a gente. Ele era contra. E o contra dele não é que ele acha que ele queria botar outros cereais, ou ele queria colocar tempero. Não, é que ele queria botar antioxidante na cerveja mesmo. Queria botar, sabe, coisa que grande cervejaria coloca. E a gente teve que dobrar ele, convencer ele, levar ele ali com muito carinho para convencer ele a nos ajudar a fazer isso. Então, é isso que eu estou dizendo. Ele era um excelente técnico, mas sem visão de mercado. Então, quando o empresário fica na mão técnico, ele corre o risco de ficar sem uma visão de longo prazo, uma visão de mercado, uma visão, né? Legal. Isso é muito comum. Então, uma dica que eu dou é, vai a fundo. Agora, no queijo, eu e meu irmão somos os queijeiros da Pomerode. Nós dois que estamos desenvolvendo as nossas receitas, nós entendemos tudo, 100% de cabo a rabo que acontece lá dentro. Todos os nossos funcionários, nenhum funcionário que nós estamos trabalhando com a gente hoje tem formação técnica em laticínio. Todos vêm de outras áreas. Com quem que eles aprenderam? Aprenderam com a gente que ensinou o nosso modo de fazer, né? Legal. E a gente estuda muito o que acontece fora, o que está acontecendo lá fora, porque não adianta, eles estão na nossa frente, sempre vão estar, porque o mercado lá é mais receptivo, porque o poder aquisitivo lá é mais alto do consumidor, por uma série de razões, né? Porque eles estudam mais do que a gente, porque eles são mais preparados do que a gente, então eles vão sempre estar na nossa frente, então a gente tem que sempre estar olhando o que eles estão fazendo. E aí a gente tentar, não é copiar, não é trazer exatamente o que tem lá, mas tentar se inspirar, usar aquilo como referência e adaptar para o que a gente tem aqui para o nosso mercado, né? Então, ir a fundo e ficar sempre de olho no que acontece lá fora, a gente considera importantíssimo. Outra coisa que a gente considera essencial, identidade visual. A gente gosta muito de trabalhar isso, ter uma boa identidade visual. A gente conhece queijarias no Brasil, tem produtos maravilhosos, fantásticos, mas ele faz o rótulo na impressora térmica dentro da fábrica. Né? O rótulo é feio, o rótulo não faz jus ao produto, ao que está debaixo daquele rótulo. O produto é maravilhoso e o rótulo não passa essa impressão. O rótulo, ele precisa passar também uma percepção de qualidade, de cuidado, de capricho. Um rótulo que é feito na impressora térmica, toda borrada, não passa uma percepção de que há capricho, de que há carinho por aquele produto. É assim que a gente enxerga. Então, a gente acha que ter uma identidade visual
bonita, bem criada, bem desenvolvida, é fundamental para o sucesso, né? Agrega valor. Agrega valor. O consumidor não conhece o produto, ele chega numa loja, ele olha, a primeira impressão que ele tem é a visual. Não adianta. Sem dúvida. Se ele não tiver a chance de degustar o produto antes, é pelo visual que ele vai comprar, né? Então a gente acredita que o marketing, ter um cuidado com isso é muito importante. E eu falo isso porque a gente vê muitas empresas ainda tratando isso como algo secundário, não dando o devido valor para isso, e isso acaba atrapalhando bastante. Bom, eu acho que é mais ou menos isso. Acho que é cuidar com a identidade, acho que é ir a fundo, estudar. A gente falou de sorte, né? A sorte só aparece se for atrás de informação, se for procurar as coisas, vai para a feira, vai tentar viajar, vai tentar formar um paladar. A gente acredita que a gente conseguiu ganhar prêmio porque a gente acredita que a gente conseguiu fazer boas cervejas. Mas por que a gente conseguiu? Porque a gente sabia muito bem o que a gente queria. Mas como que a gente sabia que a gente queria? A gente foi beber cerveja. Não tem outro jeito. Pode ler 1000 livros. Se não beber um monte de cerveja, né? Se não for atrás, hora copo, exato, não vai formar um paladar. E formar um paladar é fundamental para fazer um bom produto. No queijo, a mesma coisa. A gente já comeu um monte de queijo, a gente vai atrás de feira, a gente já foi em feira fora, a gente foi visitar um monte de queijaria. Então, isso nos ajudou a moldar um paladar. A gente viu, isso é legal, isso não é tão legal, isso pode ser legal, mas não nesse momento. Mas é só a experiência, só a hora copo que vai nos dar essa capacidade de tomar uma decisão correta. Acho que é isso. Show. Só fazer um fechamento aqui, tentando fazer um resumo, que você fez uma chuva de dicas maravilhosas. É muito impressionante quando você fala que fica claro que aquilo que você falou no começo tem totalmente a ver. Quando você fala, faz o que você ama e reconheça a sua habilidade técnica, vai fazer com que você se importe com todas as etapas da coisa. Você não lida de forma leviana com nada do processo do trabalho, porque você ama aquilo e você tem habilidade técnica para aquilo. Então, não tem nada de errado em chamar um consultor. Pelo contrário, chamar um consultor é estudar, é aprender. De forma alguma. Nossa, a gente sempre contrata consultor. Sempre, o tempo todo. Né? Pelo amor de Deus. A gente tem consultor financeiro, a gente tem consultor na produção, a gente trabalha com consultor sempre. O consultor ajuda muito. Só que assim, aí entra naquilo que eu falei antes. A gente precisa entender. Quem entende do nosso negócio? Ninguém entende do nosso negócio mais do que a gente. Nenhum consultor entende mais do nosso negócio do que a gente. Então, assim, a gente tem que ouvir o consultor e a decisão final tem que ser nossa. A gente tem que avaliar o que o consultor diz, o que ele nos traz, e a gente tem que ver se aquilo realmente é o melhor para a gente. Mas o consultor abrevia, ele curta um caminho, ele nos ajuda a enxergar coisas que a gente talvez não enxergue, né? Ele tem alguns conhecimentos mais técnicos que a gente não tem. Então, o consultor, a gente adora trabalhar com o consultor. Perfeito. Bom, então a gente vai agradecer ao Juliano, que esteve aqui com a gente, respondeu pacientemente. Quem não pegou um caderninho e anotou todas as dicas de empreendedorismo dele, agora volta e ouve de novo. Obrigada, Juliano, por ter estado conosco. Foi um prazer tremendo tê-lo aqui. E a gente espera receber você para falar sobre mais coisas aqui no Surra. Beleza, eu que agradeço. Foi um prazer falar com vocês. Foi um papo super gostoso, agradável. Espero que vocês e toda a audiência do Surra de Lúpulo tenha gostado e espero que a nossa experiência sirva de motivação, inspiração e, né, para todo mundo que hoje já está no mercado ou que pretende entrar. Perfeito, muito obrigado, adorei, Juliano, foi muito legal me reconectar com essa fase ali do início dos anos 2000 e agora ouvir essas histórias desse momento do queijo, muito bacana. Muito obrigado mesmo e espero que a gente tenha outras oportunidades de conversar. Opa, vai ser sempre um prazer, à disposição. É isso, pessoal. Vamos aumentar a podosfera do Surra de Lúpulo? Basta enviar esse link desse episódio para um amigo que gosta de cerveja artesanal, ou de queijo, no caso, né? Ou compartilhar ainda nas suas redes sociais, marcando a gente. Nos ouça no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer e outras plataformas de streaming. Gosta do conteúdo que a gente produz aqui? Faça um review nosso. Dá as estrelinhas lá no Spotify, comenta sobre a gente, sobretudo no Spotify e no Apple Podcast. Isso ajuda muito na distribuição do nosso conteúdo por essas plataformas. E até semana que vem, meus amigos. Até! Este podcast foi editado por Play Áudios.